As 10 maiores polêmicas da Bíblia. O estudo da Bíblia sempre esteve envolto em debates e discussões devido à sua profundidade e diversidade de temas. Dentre esses tópicos, 10 polêmicas têm capturado a atenção ao longo dos séculos, gerando reflexões intensas e interpretações variadas. Então já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, e vamos pro vídeo. 1. Criação e evolução. Existe um conflito entre a interpretação literal do relato da criação apresentado no livro de Gênesis e a teoria científica da evolução. De um lado, há aqueles que aderem à crença de que Deus criou o universo e todas as formas de vida em 6 dias literais, como descrito na Bíblia. Essa interpretação, muitas vezes associada ao criacionismo, enfatiza a fé religiosa como a base da compreensão da origem do mundo e da vida. Por outro lado, a teoria da evolução científica, baseada em vastas evidências biológicas, geológicas e genéticas, propõe que as espécies se desenvolvem ao longo do tempo por meio de processos naturais de seleção e adaptação. Isso desafia a interpretação literal da criação em 6 dias e levanta questões sobre como reconciliar as narrativas bíblicas com as descobertas científicas. Algumas abordagens procuram uma síntese entre essas perspectivas aparentemente divergentes. A teoria do design inteligente, por exemplo, sugere que certos aspectos da natureza são tão complexos que devem ter sido projetados por uma inteligência superior, argumentando que Deus é o designer por trás da evolução. Outros grupos religiosos aceitam a evolução como um processo que Deus orientou, vendo a criação em Gênesis como uma narrativa simbólica com significados espirituais mais profundos. No entanto, essa polêmica permanece, refletindo os desafios e as tensões entre fé e ciência, tradição e inovação. Enquanto alguns consideram a teoria da evolução uma ameaça à crença religiosa, outros veem a interpretação literal como uma barreira à aceitação do conhecimento científico. A busca por harmonização entre essas perspectivas continua a influenciar o diálogo entre religiosos e cientistas, enquanto ambos buscam entender a origem e a natureza do universo e da vida. 2. Dilúvio universal. Existe uma controvérsia em torno do dilúvio universal descrito na Bíblia, especificamente na história de Noé. De acordo com o relato bíblico, Deus enviou um dilúvio global como um ato de julgamento, com Noé construindo uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de todas as espécies. No entanto, essa narrativa enfrenta críticas devido à falta de evidências geológicas e arqueológicas que corroborem um dilúvio global que cobrisse toda a Terra. Muitos cientistas argumentam que as evidências não sustentam um evento tão catastrófico e abrangente. Em vez disso, eles sugerem que histórias semelhantes de dilúvios podem ter sido baseadas em eventos regionais ou em lendas que foram incorporadas às tradições religiosas. Essa polêmica levanta questões sobre a interpretação da Bíblia. Alguns aderem à interpretação literal do dilúvio, argumentando que as evidências podem ter sido apagadas ao longo do tempo, enquanto outros veem a história de Noé como simbólica, representando a importância da obediência a Deus. A discussão sobre a historicidade do dilúvio também reflete a tensão entre fé e ciência, com muitos tentando conciliar a crença religiosa com o conhecimento científico sobre a história da Terra. 3. Sacrifício de Isaque. O sacrifício de Isaque é um episódio encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. Segundo o relato, Deus testou a fé de Abraão, ordenando-lhe que sacrificasse seu filho Isaque como um ato de obediência. Abraão estava disposto a cumprir a ordem, mas um anjo interveio no último momento e o substituiu por um cordeiro. Essa história levanta questões profundas sobre a moralidade e a natureza de Deus. Muitos enfrentam um dilema ético ao considerar como Deus poderia pedir um ato tão extremo. Alguns interpretam isso como um teste de fé, destacando a devoção inabalável de Abraão. No entanto, outros criticam essa interpretação, questionando a justiça de um Deus que exigiria o sacrifício de um inocente. Esse episódio também é frequentemente comparado com outros sacrifícios humanos praticados em culturas antigas, destacando a singularidade da intervenção divina na história de Abraão e Isaque.
Algumas interpretações modernas veem a história como uma lição sobre a rejeição de práticas cultuais pagãs. A polêmica persiste, com teólogos, estudiosos e crentes debatendo as implicações éticas e teológicas dessa narrativa. A interpretação varia amplamente, mas muitos reconhecem a história como um convite à reflexão sobre a relação entre fé, obediência e a natureza do divino.